já à disposição dos senhores e das senhoras acadêmicas. É uma grande alegria poder dialogar sobre esse assunto tão importante, tão urgente, quanto esse tema que, enfim, vai afetar não só as pessoas, mas a sociedade de uma maneira bastante intensa, né? Eu vou trazer algumas informações aqui. Bom, o tema que nós vamos colocar é a questão do envelhecimento populacional, não é? E o envelhecimento populacional, ele é um fenômeno que hoje acontece de forma mais ou menos acelerada em todas as regiões do mundo, com exceção da África subsaariana, certo? Ou seja, as populações estão envelhecendo, em alguns casos diminuindo, nós vamos falar disso em alguns países, processo de diminuição populacional, a exceção da África subsaariana. A exceção mais notável é a Nigéria, que em algumas projeções pode terminar o século XXI como o país mais populoso do mundo, né? Em algum caso, junto com a Índia, superando a China, certo? Mas essa é a exceção. O fenômeno da América Latina, Europa, que já é conhecido, América do Norte, enfim, Oceania, é um processo em que as populações vão envelhecendo proporcionalmente, né? O fenômeno do envelhecimento populacional, ele tem dois motivadores. Por um lado, essa grande conquista da humanidade, eu diria, que é o aumento da expectativa de vida média das populações. Eu fiz aqui muitos, eu não sei se há colegas da área da saúde pública, né, mas é um grande avanço que vem nesse ensejo de saúde pública, infraestrutura de saneamento básico, todos esses itens, a medicina preventiva, enfim. E potencializou esse aumento da expectativa de vida, que segue crescendo, não é? O Brasil ainda tem algum espaço para avançar a expectativa de vida, comparado com um país como o Japão, que já tem expectativa de vida média maior que 80 anos. Né? O Brasil, se eu não me engano, é 77 hoje, né? O que já é, comparando com metade do século XX, um avanço notável. Então esse é um grande fenômeno, uma grande conquista. Ao mesmo tempo, nós vamos aí começar a falar um outro motivador dessa discussão que causa esse fenômeno populacional de mudança do perfil da população, é a redução das taxas de natalidade, não é? Então esse é um fenômeno global, com exceção da África subsaariana, que diminui a proporção de jovens em relação à população idosa, e isso traz uma grande mudança social, que ainda está em curso, não consolidada, mas que já impõe uma série de desafios a respeito, do ponto de vista de planejamento de políticas públicas e planejamento social, que é mais ou menos o âmbito em que nós vamos discutir consequências que isso podem ter, também baseadas em experiências de vários países. Nós fizemos aqui recolhemos algumas dessas experiências do que tem sido feito, e acho que é bastante enriquecedor para gerar uma reflexão a respeito dos caminhos, né? Aqui no Brasil, como em muitos países, esse é um tema urgente em certa medida. Nós temos ocasião de dialogar sobre esse assunto com pesquisadores do IBGE, do IPEA, que são órgãos que tratam desse assunto, e algumas comunidades acadêmicas de demógrafos, né, sobretudo da Unicamp e da Universidade Federal do Espírito Santo, com quem nós temos algum relacionamento, e de fato é um consenso entre o meio acadêmico especializado nesse assunto de que o tema ele realmente tem uma urgência e vai ter um impacto muito profundo na dinâmica social do país, e isso faz com que a necessidade de nos prepararmos seja imperiosa, não é? Ao mesmo tempo, não é um tema tão presente na opinião pública, não é? Se nós pegarmos, e existem medidas da opinião pública, por exemplo, a pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, não é, a respeito das preocupações do brasileiro. Então, nós conhecemos as preocupações que parecem questões de saúde, educação. De fato, o país tem muitas questões urgentes relacionadas a esses tópicos. Esse tema, embora vá trazer muitas consequências, com desdobramentos em todos esses campos, ele ainda é muito debatido num âmbito acadêmico, ainda restrito, inclusive, e não está longe de ser um debate que ocupa a opinião pública, como está ocupando em alguns países. Eu vou trazer um exemplo. E só para ilustrar aqui no início dessa fala, na Itália, por exemplo, que é um país em que esse processo está aceleradíssimo, agora mudou o governo, mas no início desse ano houve um evento para discutir esse assunto, e participaram nada menos que o primeiro-ministro
primeiro-ministro da Itália, então Mário Draghi, que agora caiu, e o Papa Francisco, nada menos, né? Ou seja, o nível de importância dado a esse desafio é isso, né? As duas figuras mais importantes do país estavam lá numa conferência para tratar desse assunto. Aqui no Brasil ainda não há popularidade, tal como nesses lugares também, por isso agradeço a oportunidade de dialogar a respeito desse assunto. Não é? Eu vou trazer agora aqui algumas informações. A primeira é uma pequena controvérsia em função do que vem falando o Elon Musk, que todos conhecem, é um grande empreendedor, promete levar a humanidade a Marte em algum tempo, e agora essa semana ele entrou numa grande controvérsia aí, que comprou uma empresa, uma rede social e demitiu um percentual muito grande de pessoas lá. Mas é uma figura relevante e ele tem falado desse assunto, ele tem jogado esse tema, pautado ele de alguma forma, porque muitas pessoas têm perguntado para ele qual o maior desafio do mundo, e ele tem uma visão sobre alguns temas, só que o tema que ele colocou uma prioridade 1 de preocupação dele é o decrescimento populacional, que já é a realidade em muitos países e é a realidade projetada para muitos outros neste século. Ele argumenta que é um fenômeno inédito em alguns séculos até, desde o início da Revolução Industrial, a população humana cresce de forma acelerada, inclusive. Teve o baby boom depois da Segunda Guerra Mundial, mas esses já são fenômenos superados, né? A dinâmica populacional é outra no século XXI. Então ele tem uma preocupação a respeito de como que vamos conseguir enfrentar problemas a respeito dos quais não temos, vamos dizer, evidências de quais são as melhores medidas a serem tomadas, porque muitos fenômenos, muitas consequências desse fenômeno são inéditas, certo? Então, só para colocar que de fato esse é um tema que tem. E esse tema repercutiu muito quando, num debate, ele e outro empreendedor famoso, Jack Ma, que é um chinês, ele é fundador dessa empresa Alibaba, é varejista, e eles estavam em grandes discordâncias a respeito da perspectiva de inteligência artificial, enfim, mas os dois concordaram a respeito do desafio que é essa questão populacional no século XXI, certo? Então, é um tema interessante, mas chinês, nós vamos falar um pouco aqui da situação chinesa. Então, aqui alguns dados, só para destacar, isso daqui é da base do Banco Mundial, que é fácil de acessar na internet, tem séries históricas bem interessantes. Aqui uma comparação de expectativa de vida e do fenômeno, né, do aumento da expectativa de vida. A comparação que eu coloquei aqui é o Brasil com o resto do mundo e a União Europeia, né, para ter um comparativo com países de renda maior do que a nossa, né. A brasileira, como eu falei, ali a expectativa de vida brasileira passando de 75 anos a 77 anos. A expectativa na União Europeia é maior. Ali já está registrado uma queda em função do ano da pandemia, né, que teve um fenômeno de redução da expectativa de vida, por causa das mortes que lamentavelmente aconteceram de idosos, e também o gráfico da perspectiva mundial, um fenômeno parecido, né? O Brasil bastante próximo aí do aumento da expectativa, a série histórica começando em 1960, está aqui o dado, a expectativa de vida abaixo de 55 anos aqui no Brasil, e em 50, 60 anos um aumento notável, né? Um grande avanço realmente. Então, esse é um dado transformador para a sociedade, não é? Por um lado. Então, esse é o primeiro ponto de dados para trazer aqui. Agora, a queda da taxa de natalidade, certo? A taxa de natalidade hoje no Brasil é de 1,7 filhos por mulher, tá? Aqui aparece o gráfico do mundo também, as quedas das taxas de natalidade em todo o mundo. A média, ela é maior do que 2, sobretudo em função da África subsaariana. Países como a Nigéria hoje têm taxa de natalidade ainda de 5, 6 filhos por mulher, né? Essa é a realidade, mas só na África subsaariana. Isso, no mundo árabe também a fertilidade está bastante abaixo disso, tá? A base de dados do mundo mundial permite fazer essas agregações, é bem interessante para explorar. Na União Europeia já vem com taxas de natalidade baixas, né, desde 1960, o baby boom lá foi em alguma medida limitado, né, em relação a outros lugares do mundo, e essas taxas são consistentes. Nós conhecemos esses fenômenos, né, eu acho que muitos de nós aqui, enfim, teve experiência de acompanhar políticas públicas que foram feitas em função disso daqui.
variou em torno de vários lugares, acesso a métodos contraceptivos, mudança na maneira como as pessoas tomam decisões relacionadas à fertilidade, tudo isso uma grande mudança, que tem elementos de tecnologia, né, desses métodos em saúde, mas não exclusivamente. Também há mudanças culturais que fazem com que a tomada de decisão a respeito da fertilidade mude. E aqui eu trago um elemento que é bastante fundamental, que não aparece no gráfico, mas é amplamente relacionado a esse assunto, que é a reinserção das mulheres no mercado de trabalho, que também é uma outra grande conquista da nossa sociedade, que ainda tem bastante a se avançar nessa direção, mas tem acontecido, não é? Então há também o fenômeno da rápida urbanização, no caso brasileiro. A sociedade brasileira de 1950 ainda era amplamente rural, e hoje nós temos praticamente 90% da população brasileira vivendo em cidades, país extremamente urbanizado. E aí nós conhecemos muito bem os desafios da urbanização no Brasil, não é? Que, como foi muito rápido o fenômeno, ainda hoje aí vem boa parte da questão de favelas, favelização, acontece nesse processo em que o poder público não acompanhou o processo, enfim, faltou uma inserção produtiva de boa parte das populações. Tudo isso afetou as decisões relacionadas à fertilidade das pessoas e chegamos no cenário que temos hoje, né? E aqui poderíamos dizer, só para comentar também, além do acesso a métodos contraceptivos, de fato, esse é um tema que nós trabalhamos, sobre o qual eu não vou falar, podemos abrir aqui na discussão. Existe sim uma certa contraposição indesejada entre maternidade e mercado de trabalho, não é? Tem muitos dados que mostram isso, esse é um tema bastante estudado no âmbito social, e aí isso faz com que muitas mulheres tomem decisões de não ter filho em determinado momento, de adiar a maternidade em função de questões relacionadas ao trabalho, e isso vai fazendo com que a fertilidade, os índices de fertilidade caiam também, não é? Afetam a decisão das pessoas. Tá? Embora haja medidas aí de fertilidade pretendida em todos os países, em geral em que se mede, a fertilidade pretendida é maior do que a fertilidade real, ou seja, as pessoas encontram algumas dificuldades para tomar essa decisão e isso impacta, nesse caso tem um impacto do ponto de vista de redução dessas taxas de natalidade. A conjugação desses dois fenômenos, aumento da expectativa de vida, diminuição das taxas de natalidade, que faz com que a população jovem diminua, leva ao aumento da proporção de idosos na população. É isso, em relação à população economicamente ativa, certo? Esse é o dado, existe esse indicador que é a razão de dependência por idade de idosos, né? Então, a proporção de idosos com relação à população economicamente ativa. Nós vemos ali que na União Europeia esse indicador já chega a quase 33% da população hoje, no Brasil é 14%. A curva ali já indica o aumento e, de fato, as projeções populacionais, elas apontam para um aumento agudo desse indicador. Aqui no Brasil, os estudos demográficos mostram que esse indicador vai crescer 4 vezes mais rápido do que foi na Europa. Ou seja, o processo de envelhecimento da população brasileira, que na Europa levou em torno de um século para acontecer e adquirir o perfil atual no Brasil, para adquirir um perfil semelhante, demográfico, da população, isso vai acontecer em um quarto de século, né? 4 vezes menos, o que é um desafio muito grande. E nós vamos falar que isso vamos dizer, há um complicador que é a renda média nacional no país. O Brasil é um país de renda média, a Europa são países em grande medida de renda alta, com poupança nacional disponível para investimento nessas políticas e nessa atenção. E aqui no Brasil, o nível de poupança nacional, né, que é um indicador, é muito mais baixo do que em países europeus, ou o Japão, né, que é um país em que esse fenômeno está bastante avançado. Então, a proporção de idosos frente à população economicamente ativa vai aumentar muito ao longo desse século, né? Nós vamos chegar nesses níveis europeus, a projeção é que até o final desse século, essa proporção aqui no Brasil chegue a 40%, mantidas as condições atuais, né? Sempre é assim. Mas é isso. Então, essa história de que o Brasil é um país jovem, né? Isso na escola eu ainda escutei nas aulas de geografia, já não corresponde à realidade.
O Brasil, tal como a maior parte dos países do mundo, já não é mais um país jovem, é um país que está envelhecendo, e envelhecendo rapidamente, 4 vezes mais rápido do que os países europeus na média, né, na média agregada aí da União Europeia. Então esse é um cenário, esse é um fato. Os demógrafos têm uma expressão que há controvérsia a respeito de demografia e destino, não é bem assim, mas mudanças demográficas elas levam gerações para se consolidar, né? Essas quedas da taxa de natalidade que aparecem ocorreram ao longo de 3 gerações para dar a conformação atual, e mudanças podem levar o mesmo tipo de tempo, então são lentas, né? Porque mudança de comportamento vai ter algum impacto de imigração no Brasil. A imigração não é significativa do ponto de vista da composição da população, em vários países europeus só para dar um exemplo concreto, a Alemanha poderia ter diminuição populacional já desde o fim dos anos 70, esse é o dado, porém há um fluxo migratório constante para lá, e isso faz com que a população não diminua, e não só isso, que haja uma reposição das populações, mas é política pública, e uma das motivações da política de imigração alemã realmente é para atrair força de trabalho. Inclusive agora, neste ano, eles criaram novas perspectivas de visto permanente para trabalhadores, para atrair trabalhadores qualificados. Começa a ter uma diminuição de mão de obra. Tá? Então, são consequências. Portugal enfrenta esses desafios, eu vou trazer alguns casos aqui. Então, esse é o panorama mundial. É uma situação interessante, desafiadora, enfim, sobre a qual vale a pena debruçar. Eu vou trazer algumas informações aqui baseadas em notícias. Certo? Essa é uma notícia recente. População em idade ativa cairá 5 anos antes do previsto em função da pandemia, né? A pandemia acelerou certos fenômenos demográficos, diminuiu a expectativa de vida e diminuiu também a taxa de natalidade, né? Aqui no Brasil. Então, é o fim do bônus demográfico aqui no Brasil, né? O bônus demográfico é um termo da economia, né? Porque 2 grandes motivadores, né? Drivers em inglês, né? Já nenhum, mas ativadores do desenvolvimento econômico vão ser tamanho da população, então as principais economias do mundo proporcionalmente têm população grande, e produtividade. Aumento de população faz a economia crescer, porque aumenta o número de trocas, e a medida do PIB é relacionada a isso, e aumento de produtividade, porque a produtividade do trabalho aumenta, então o número de riqueza gerada se aumenta, certo? O bônus demográfico é o momento em que há um acréscimo de população ativa, e isso é uma oportunidade que vários países se utilizaram, né, tiraram vantagem disso para acelerar o desenvolvimento econômico. O caso mais notável é o da China, que sextuplicou o PIB em 40 anos. E aí, com o PIB per capita crescendo, diminuição da pobreza, etc. A gente vai falar da China. E aqui o Brasil, um pouco, não houve um bom aproveitamento desse período. Agora já passou, certo? Está terminando o bônus demográfico, não tem muito mais o que fazer. A economia brasileira, para crescer, taxas sustentáveis, vai depender de aumento de produtividade nos próximos anos. Não tem o atalho que é o crescimento populacional do bônus demográfico. Então, é um desafio aí estrutural. E não tem jeito. Envolve formação de educação e formação profissional das pessoas. É a única alternativa que nós temos para crescer, como economia. Certo? Bom, aqui é um gráfico, né, que mostra a projeção de pessoas em população ativa caindo até o final, até 2100, certo? Então, a partir por volta de 2040, o número preciso do IBGE é 2043. A população brasileira atinge um pico em 2043 de 235 milhões de pessoas e a partir daí começa a diminuir. Essa é a projeção oficial do IPEA e de outros estudos que já foram publicados recentemente, certo? Então 2043 é um ano de inflexão. É um desafio. A população brasileira ela tem um crescimento constante desde que há registros aí. Então vai ser uma inflexão histórica mesmo, certo? E com esse aumento aí da proporção de diminuição da população economicamente ativa, traz vários desafios do ponto de vista de custeio, de políticas públicas, da máquina do Estado de bem-estar social, etc. Então esse é o fenômeno. Perfil demográfico mundial, só para dar a famosa pirâmide demográfica, né, onde nós estamos hoje.
Isso é um dado mundial ainda, né, que é suavizado pelo rápido crescimento da população na África subsaariana. A mediana de idade hoje está em 30 anos, 2.142, e um perfil populacional do que o pessoal chama de inversão de pirâmide. A população mundial não, por causa da grande população jovem africana, não é? Mas alguns países com uma inversão mesmo dessa pirâmide em relação ao que era em 1950, certo? Então é bastante. Ali tem um destaque para o número de centenários, esses são dados da ONU, tá? Então o número de centenários, que a projeção, né, é que vão passar de 500 mil centenários hoje para 26 milhões de centenários. Então você vê que o aumento da longevidade é um fenômeno interessante que vai persistir. No caso brasileiro, além desse perfil demográfico, a população ela deve encolher em quase 50 milhões de pessoas até o final do século, né? Então, a população atinge o pico em 2043, 230 milhões de pessoas, né? O censo agora vai ajudar a ter uma projeção melhor, né? O censo está atrasado por causa da pandemia, está acontecendo esse ano, e vai ajudar a ter projeções melhores, né? Porque as projeções são baseadas na Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar do IBGE. O censo dá melhora muito a projeção. Mas chegar à população em torno de 170 milhões de pessoas até o final desse século, que é uma coisa notável, né? Uma diminuição bastante considerável. Aqui, esse daqui é um estudo que foi publicado no Lancet, e alguns países, vários, a projeção é diminuir a população pela metade até o final do século. Os casos mais notáveis são Espanha, Itália e a China. A projeção da China é ter metade da população que tem até o final desse século, que é um fato notável. Já vamos falar um pouquinho mais da China também. Tá? Esse é um artigo da Foreign Affairs, um periódico de relações internacionais bastante respeitado, e fala da defasagem de população em idade economicamente ativa nos países ricos. A projeção mais aceita hoje é essa. Vão faltar 380 milhões de trabalhadores nos países ricos, que isso está falando de Europa, Japão e América do Norte, até 2050. Esse é o déficit. Que alguns países já estão enfrentando hoje, né? O Japão já enfrenta isso hoje, Portugal, alguns países europeus, mas Portugal e Itália. Tá? Eu vou falar aqui da Itália, criou um ministério novo sobre este assunto no mês passado. Portugal, Itália e a Alemanha, né, que eu comentei, que criou regras novas esse ano para atrair trabalhadores qualificados, né? Então, regras muito facilitadas de visto permanente, um análogo ao Green Card dos Estados Unidos para a Alemanha. Canadá, que já tem políticas imigratórias há vários anos, então esses países estão com políticas imigratórias bastante assertivas, justamente porque já começa a haver um déficit de profissionais. Certo? Isso aqui já está contado o efeito de automação, de quarta revolução industrial que se fala, que muitos trabalhos deixarão de executar como são hoje. Então, nesses modelos em que se fazem essas estimativas, já se consideram esses efeitos, certo? De pós de trabalho que deixam de existir. Então, é um desafio muito grande. Existem sociólogos que argumentam sobre os impactos disso do ponto de vista até de estruturas econômicas globais, né, de capitalismo, globalização, como que isso vai se comportar num contexto em que as populações não só não deixam de crescer, como passam a diminuir, pode ser fonte de conflitos. Então se argumenta a respeito do fim do capitalismo como conhecemos, isso já se discute no âmbito acadêmico, inclusive considerando crise do estado de bem-estar social, sobretudo na Europa, que existe essa organização, porque com a população em atividade economicamente ativa diminuindo, existe uma questão muito simples até de como financiar o estado de bem-estar social. Por isso que, enfim, existe essa discussão imigratória e os desafios que isso traz, eles realmente têm suscitado aí debates interessantes. Não dá para ler, mas basicamente esse é um estudo da OCDE, que o Brasil agora está pleiteando a entrada, né, está em processo de inclusão na OCDE, leva alguns anos.
fala das sociedades envelhecendo e a iminente crise dos sistemas de aposentadoria. E se discutem possíveis soluções imediatas para isso, porque, evidentemente, a partir do momento que tem menos pessoas contribuindo, objetivamente é isso que vai acontecer, e muito mais pessoas usufruindo, você tem um desafio de sustentabilidade dos sistemas no longo prazo, não é? Os desafios previdenciários, por exemplo, do Brasil mal começaram, né? Teve uma reforma da Previdência, provavelmente uma primeira de muitas, porque é o que tem acontecido no mundo todo, na verdade. E é um tema impopular, além disso, de ser tratado, porque, enfim, vai gerar mudanças, e as mudanças elas vão apontar para a redução de benefícios ou outros tipos de alternativa que não são populares. Então é muito difícil esse tipo de debate. E aqui ele aponta 3 questões, eu acho que vale destacar o desafio de inclusão produtiva de pessoas idosas, para manter se trabalhando na medida do possível ao longo do tempo. É uma discussão que está recomendada aqui pela OCDE, tá? Eu acho que esse é um debate importante de ser feito, a respeito do qual não tenho uma opinião formada. Então, todo o tema do envelhecimento ativo, para as pessoas terem condição de manter trabalhando, é muito importante também nesse cenário. Em vários países você tem pouca inserção de mulheres no mercado de trabalho, na medida em que mais mulheres tenham condição de entrar no mercado de trabalho, aumentam as contribuições para os sistemas, e dessa forma você também vai buscar ter um equilíbrio, não é? Então são soluções de curto prazo essas que têm sido recomendadas pela OCDE, e alguns países têm implantado isso. Infelizmente tem vários países que estão aumentando a idade de aposentadoria mínima. Na Alemanha já é 68 anos, e os debates lá, se vocês procurarem na mídia alemã, já existem propostas que foram discutidas, não aprovadas, mas de 71 anos para a idade de aposentadoria, né? Então, é um desafio, é um grande desafio. Custos de saúde, aqui eu nem vou me atrever a falar muito sobre esse assunto, porque não sou especialista na área, que eu imagino que realmente tenham pessoas, mas é também um desafio, né? O financiamento dos sistemas de saúde público e privados, inflação médica, o aumento da expectativa, custos associados. Eu já li que nem sempre o envelhecimento é o maior fator de aumento de custos do sistema de saúde. Enfim, existem debates interessantes sobre o assunto, mas que de fato causam um aumento de custos, isso é inegável, então temos aí um desafio também de financiamento. Outra questão que os economistas têm discutido, esse professor Charles Jones é da Universidade de Stanford, esse é um artigo que foi publicado esse ano e deu bastante repercussão no meio especializado, que é um tema que vocês podem procurar, já vão ter ensaios discutindo também, já saiu da esfera estritamente acadêmica, que é o fim do crescimento econômico. Esse é um tema que já está sendo debatido. Fim do crescimento econômico, consequências do fim do crescimento econômico, certo? Nossas sociedades, elas estão aí desde o início da Revolução Industrial em grande crescimento econômico, os gráficos, né, de PIB mundial, eles são impressionantes a partir do momento da Revolução Industrial, que as revoluções tecnológicas trazem, mas já começam a aparecer projeções de que, olha, até onde a gente consegue crescer, tem relacionado questões ambientais. E o que esse autor, esse professor de Stanford discute é que em populações que envelhecem e que passam a diminuir, a inovação na economia diminui também. E com a diminuição da inovação, o aumento de produtividade vai deixando de existir. Então lembra aquilo que eu falei, na medida em que a economia vai crescer com aumento populacional e com aumento de produtividade, já não tem mais aumento populacional, pelo contrário, você tem população em declínio. E aí a inovação diminui, a consequência o ritmo de crescimento econômico estagna e começa um processo de declínio econômico em alguns casos, são projeções. O Japão, ele está desde 1991, quando teve uma grande crise econômica lá, da bolha da Bolsa de Tóquio, enfim, esse é um fenômeno, porque nos anos 80 havia projeções de que a economia japonesa ultrapassaria a economia americana em tamanho, né? Era um debate, né? Aquele filme, inclusive, Gremlins, na verdade é quase uma parábola, né? Os Gremlins seriam japoneses que vão dominar tudo, hoje em dia talvez seja, enfim, mas
Mas é interessante isso daqui. E a economia japonesa está estagnada do ponto de vista de crescimento desde 1990. Ela anda de lado, basicamente. Então, é um fenômeno que esse pesquisador discute e que ele argumenta que tem como causa a diminuição da inovação. No Japão, o número de patentes, comparado hoje com os anos 80, o número de patentes registradas por ano diminuiu drasticamente. Então, o poder de inovação japonês despencou. Ele argumenta que isso é consequência do declínio populacional lá, que já se iniciou. De todo modo, é uma discussão que está posta. Talvez o século XXI seja o fim da era de crescimento econômico global, certo? É um debate que existe, bastante interessante. E os países ricos é uma coisa, né? O Japão, a economia está estagnada, renda per capita altíssima. Nossa aqui, país de renda média, bom, e se o crescimento econômico acabar? Com tanta pobreza que existe ainda, né? Então, realmente, são questões intrigantes e desafiadoras. E uma consequência é o fenômeno da solidão. Aqui é uma matéria que saiu no New York Times desse ano, bem interessante. E é um fenômeno que tem sido estudado no âmbito acadêmico também, tem critérios aí para definir o que é solidão. A ponto de hoje, alguns países considerarem a solidão um problema de saúde pública. 2 países criaram o Ministério da Solidão. Ministério da Solidão, esse é o nome. Que é o Reino Unido e o Japão. E aí, eu não coloquei aqui, mas existem, às vezes, nós nos deparamos com algumas matérias chocantes, com notícias de alguém, não sei se vocês já viram, que morreu e descobriram que a pessoa havia morrido 1 ano e meio depois. Isso saiu agora, faz 2 meses, um caso no Reino Unido, que foi um grande escândalo. Uma senhora morreu no seu apartamento e lá, em função de todas as vedações térmicas que existem, ela morreu, e essa questão dos odores, enfim, não sai. E descobriram que ela havia morrido 1 ano e meio depois. Ninguém se deu conta que a senhora morreu, virou um grande escândalo, porque inclusive tinha uma associação que o bairro pagava para fazer esse tipo de monitoramento. E, bom, uma pessoa morre, demora 1 ano e meio para descobrir, foi um grande escândalo. E esse é o tipo de consequência que o fenômeno da solidão traz, em caso que tem, mas assim, buscar por esse tipo de relatos, nós achamos vários na Europa, né, em veículos de grande credibilidade. Então é triste isso, e tem acontecido. Lá no Reino Unido, a medida que eles têm é 200 a 300 mil pessoas são solitárias. Eles usam o seguinte critério: a pessoa que tem uma interação, no máximo uma interação social por mês. Não é? Realmente, é isso, já não tem mais relação familiar, não é? É bastante complicado isso. Tá? Aliás, sobre esse assunto, eu já adianto aqui, mas além de nós termos trabalhado, temos aí um projeto para fazer uma pesquisa, para fazer uma medida da solidão no Brasil. Seria a primeira pesquisa, já até anuncio isso aqui. Estamos aí fazendo uma avaliação junto com o Instituto de Pesquisa, que tem um interesse em fazer, com quem nós já trabalhamos. E, enfim, talvez se alguém tem interesse aí de entender esse assunto e tudo mais, seria bastante interessante nós sabermos qual é a dimensão desse problema no Brasil. Como sempre, esses problemas, quando começam a se falar, eles estão amplamente subnotificados, não é? E aqui no Brasil ainda não existe uma medida de solidão. Então esse pesquisador ele já começou a fazer um levantamento de métricas, de como que faz para medir, como esses países medem, Japão e Reino Unido e outros, existem outras medidas que já realizadas em outros lugares. Então é isso, né? Para nós seria um tema interessante de avaliar no que diz respeito ao nosso âmbito de trabalho. A solidão ela tem uma relação muito forte com a total ruptura, né, das relações familiares, por um lado. E por outro lado, a gente tem que lembrar que aqui no Brasil o Estatuto do Idoso, ele garante, né, ao idoso o direito à convivência familiar e comunitária. Então nós estamos tendo aí um ambiente de violação de direitos, mas qual é o tamanho disso? Qual é a violação, né? Como é que você vai ter uma ação pública, social, se você não conhece o problema, não mede? Então seria uma contribuição inédita aqui, que depois pode ter muitos desdobramentos acadêmicos, não é? E nós acreditamos que é um tema interessante para avançar. Então esse é um panorama, né, do que esse processo de envelhecimento traz. Consolidando alguns números aqui, o país está preparado, digo que não,
ele vai estar preparado na medida em que se preparar e não se preparou ainda, certo? Não se preparou, esses dados mostram a taxa de natalidade no Brasil 1,7 em 2020, é o dado mais recente. Tem essa defasagem já em infraestrutura, 5 milhões de crianças que precisam de creche no Brasil, um número bastante alto, e tem um déficit, né, de creche. 70% dos municípios brasileiros, mais 70%, que está arredondado, não tem nenhuma instituição de longa permanência. Nenhuma. O Brasil tem mais de 5.500 municípios. E esse é o dado do IPEA, né? Tem uma grande pesquisadora sobre envelhecimento em IPEA, que chama Ana Amélia Camarano. Eu recomendo aí quem tiver interesse em aprofundar sobre esse assunto no caso brasileiro. Esse é o nome para pesquisar, né? Aí, muitas publicações, enfim. 82%, mais de 82% dos lares brasileiros exercem essas tarefas de cuidado sem nenhum tipo de apoio externo, não por um triunfo da autonomia, mas porque não tem dinheiro para contratar serviços privados, porque tem carência de serviços públicos para isso. E a demanda de cuidado de idosos vai aumentar muito nos próximos anos. E isso traz uma série de desafios para as famílias e para a sociedade. Aqui no Brasil, infelizmente, nós temos um ambiente de pobreza muito grande e nesses contextos familiares de renda menor, o que vai acontecer nesse caso são dois desfechos. Quando há uma crise com relação ao cuidado de um idoso, ou vai ter abandono, e esse é aí tem alguns dados que assustam a respeito desse assunto. Se queriam fazer até inclusive uma CPI para avaliar maus tratos de idosos há 2 anos. Aí teve a pandemia, a CPI não saiu, mas é um tema que caberia fazer um levantamento nacional, infelizmente. Abandono de idosos, esse tipo de tema, infelizmente. Nós fazemos um clipping de notícias, e o clipping de notícias sobre pessoas idosas no Brasil é triste, porque mais de 90% das notícias são relacionadas a situações abusivas. Esse é o dado da imprensa, tá? Não é nada científico, do ponto de vista de imprensa é isso. Só que isso é um indicador possível de que, olha, precisamos olhar com muito mais atenção. Ou quando a família decide cuidar da pessoa, não tem dinheiro para buscar nenhum tipo de apoio, aí vem esse fenômeno de que alguém tem que deixar de trabalhar para cuidar. Em geral vai ser uma mulher negra e pobre aqui no Brasil, que vai viver numa situação ainda mais precária, enfim. São problemas que vão se retroalimentando. E depois de alguns anos ela vai precisar voltar a trabalhar e não vai conseguir. É um fenômeno que se alimenta. Não é bom esse indicador aqui. E 40% de idosos até 2100. O que tem feito os países? Eu vou trazer aqui, existem respostas variadas a essa realidade. Tá? A China, bom, a China teve a política do filho único por 40 anos, todos conhecemos isso, que foi cancelada em 2016. A partir de 2016 foi possível aos chineses ter um filho a mais. E desde 2021, 3 filhos. Mas não teve impacto nenhum na fertilidade do país, isso. As pessoas continuaram a ter um filho, em média. Por quê? Porque toda a estrutura social, do ponto de vista de infraestrutura, imóveis, serviços, 40 anos de uma sociedade moldada para famílias com um filho. Então é muito complicado ter um filho a mais por custos, enfim, por uma série de questões. Uma sociedade que está construída para ter um filho. Então agora o governo tem adotado medidas para, isso é uma notícia do Guardian, para aumentar a taxa de natalidade. Né? Aqui eles falam de medidas pré-pós-parto, creches, como medidas de apoio para as mães decidirem ter os filhos, e redução do número de abortos, né, tá? de abortions. Para isso, para aumentar a taxa de natalidade. O que eles fizeram desde 2016, eles estão querendo aumentar a taxa de natalidade. Não estou aqui argumentando que essa tem que ser política pública, com o intuito de aumentar, mas na China é. E eles não conseguiram resultado nenhum, então, em 6 anos. É pouco tempo, mas não teve resultado nenhum. Então, até agora, existem alguns pilotos em algumas províncias de outras medidas de transferência de renda condicionada a ter mais filhos para ver os resultados, né? Se isso tem impacto na fertilidade. Então, uma inversão total em relação ao que era. Certo? Porque eles estão preocupados com o aumento da população, com o aumento do número de idosos, o contingente de pessoas para serem cuidadas, de famílias muito pequenas que não têm como cuidar, o custo enorme disso para o Estado. A Hungria é um caso também controverso, até na matéria parece um pouco depreciativo, como baby machines, também tem essa visão de aumentar a taxa de natalidade.
E lá eles conseguiram resultados mesmo. Em 10 anos eles aumentaram a taxa de natalidade em 1,2 filhos por mulher para 1,6 mais ou menos, o resultado. O objetivo deles era esse. Como que eles fizeram isso? Facilitando o início da vida familiar das pessoas, com empréstimos especiais para a moradia, redução de custos, porque é isso, grandes gastos das famílias de todo mundo é moradia, saúde e educação. Então, facilitou o acesso à moradia e diminuiu impostos em função da dinâmica familiar. E aí isso daí criou, de fato, um fenômeno que fez com que muitas pessoas optassem por ter mais filhos. A política pública era essa. Tem polêmicas lá, porque parece que o governo não quer que haja imigração, em certo sentido, e aí em contraposição tem feito isso, enfim, é um pouco controverso, mas é uma experiência. A Polônia também está com uma experiência, e lá a medida é transferência de renda em função da situação familiar, e é transferência de renda generalizada mesmo, né? Não é só para a população de baixa renda, não. Obviamente tem um modulador disso, mas todo mundo pode receber dinheiro do governo por ter filhos. Outros países são assim também, tá? A Suécia tem esse tipo de política, a Itália tem também, certo? E é uma política que tem esse intuito de um desdobramento no ponto da fertilidade, tá? Então a Polônia tem feito isso. A Itália, eu comentei que vem com essa prioridade, e agora no mês de outubro, aqui se fala dessa notícia, que é uma agência de notícias italiana, ANSA, de se criar um Ministério para a Família e Natalidade. Foi criado. A Itália agora tem um ministério que chama Ministério para a Família e Natalidade, para estudar o fenômeno das baixas taxas de natalidade. Esse fenômeno na Itália tem um desdobramento interessante, talvez interessante e preocupante, que é o desaparecimento de cidades pequenas do interior. E o que acontece? Talvez vocês já tenham visto alguma notícia de cidade italiana vendendo casas a 2 euros, ou que a prefeitura paga para ir morar lá, né? Recebe um bônus da prefeitura. Por que isso está acontecendo? São cidades pequenas, nas quais a população jovem já saiu e migrou, foram para centros urbanos, e que tem uma população muito envelhecida, e ninguém vai para lá mesmo. São cidades que podem virar cidades fantasma. Tá? Então também esse ministério tem como desafio tratar desse assunto, né? Como que nós conseguimos fazer com que regiões não se tornem desertos populacionais, regiões ricas, produtivas do ponto de vista agrário, né? Na Itália, certo? A Suécia tem medidas também bastante interessantes, creche disponível para todas as pessoas, isso é muito conhecido, toda criança tem vaga em creche na Suécia, e na educação infantil, aqui no Brasil é 60% só, e enfim, grandes desafios lá, não, tem vagas para todos. E existe uma transferência de renda, sim, em função do filho. Né? Inclusive, eu tenho um amigo meu que mora lá e ele recebe do governo. É um engenheiro, trabalha no setor de infraestrutura e saneamento básico, uma pessoa que, enfim, tem uma boa posição na sociedade, e mesmo assim o governo oferece lá um valor em função dos filhos. É uma política universal na Suécia, certo? A França, aqui tem um artigo da divisão de população da ONU, é um fenômeno, uma exceção na Europa. É um país que tem uma taxa de natalidade que sempre esteve mais alta do que a, inclusive é mais alta que a do Brasil. A França tem mais de 1,9 filhos por mulher, o Brasil está 1,7. Esse é um caso muito estudado, o caso francês. Por que a França é uma exceção na Europa? E a conclusão que nesse artigo tem, mas vários outros, esse aqui é um policy brief, né? É uma análise de políticas públicas, mas existem artigos acadêmicos aí, bastante publicações relevantes a respeito desse assunto. E o que se fala na França? Existe, isso aqui, né, apoio público às famílias do ponto de vista de infraestrutura. Então tem vaga para creche para todo mundo, atendimentos específicos, as escolas estão garantidas. Tem um sistema tributário muito interessante para as famílias na França, que realmente considera a situação familiar e sem onerar, né, criar embaraços tributários. É uma questão técnica, eu não vou entrar aqui, afere a capacidade contributiva daquela família de uma forma muito interessante, efetiva. E essas políticas que a França tem adotado, elas vêm desde os anos 50, elas são mantidas com estabilidade desde então. Então a população, aí a conclusão que chega aqui, a população sabe que existe esse tipo de apoio público, sobretudo as mulheres, e, ao mesmo tempo,
existe uma grande estabilidade. Então, elas sabem que não vai ter uma troca. Então, as pessoas têm confiança. Tem muitos lugares, o Brasil, infelizmente, às vezes tem isso, né? Entre um governo, muda um monte de coisa, políticas deixam de existir. Lá não, tem uma estabilidade. São políticas de Estado, de fato. Então, tem um fenômeno bastante interessante nas decisões de fertilidade das pessoas. Tá? Bom, aqui já vou encaminhar para algumas conclusões. A primeira delas é essa. Esse é um gráfico que vem dessa publicação da Divisão de População da ONU sobre o gasto público em percentual do PIB em transferência de renda, serviços de cuidado, né, de crianças e tax breaks, né, em estímulos fiscais para as famílias. Tá? A média da OCDE ali é um pouco abaixo de 3% do PIB de gasto. Você vê que tem perfis bastante diferentes, né? Os Estados Unidos gastam muito pouco, tem essa perspectiva mais liberal, de uma menor participação do Estado nesse tipo de apoio às famílias e às pessoas, e o Reino Unido ali com mais de 4% do PIB, né? Gasto entre transferência de renda, serviços de cuidado e isenções fiscais para as famílias. A França aparece ali em segundo lugar, né? Praticamente 4% do PIB francês envolvido com esse tipo de gasto. Então, ali os países europeus, né, de bem-estar social, a Hungria se destacando em função dessas políticas de cuidado, né, que eu mencionei anteriormente, que tinham como desenho aumentar a fertilidade. Tem uma controvérsia aí, tá? Tem muita gente que fala que não é bom ter esse tipo de objetivo na política pública, mas a Hungria, a Polônia e a China têm. E o Brasil, né, onde que ele entra aqui? Esse é um gráfico de uma publicação da FAPESP. O Brasil está gastando ali um pouco mais de 2% do PIB nesse tipo de benefício, né, que é educação pré-escolar, é análogo à creche, né, é isso basicamente, e benefícios assistenciais por maternidade, deficiência ou acidente de trabalho. Não tem nem no gráfico do Brasil serviços e benefícios assistenciais de cuidado de longa duração, que é o que atende a população idosa, né? Ou seja, não é significativo isso. Ao passo que, por exemplo, ali a Suécia gasta mais ou menos 3% do PIB nesse tipo de serviço. Obviamente é um país mais rico, mas esse é o desafio do Brasil. Né? Sem ser rico, como é que nós vamos fazer para criar uma infraestrutura que vai atender isso? E nós vamos precisar fazer. Então, esse é um desafio político-social imenso, certo? E aqui é interessante, na comparação, mostrar a Colômbia, né? A Colômbia é um país comparável com o Brasil e investe mais de 4% do PIB nessa tarefa de cuidado. Né? Então, é isso, né? É uma direção para a qual nós vamos precisar olhar e que traz desafios muito grandes, né? De onde nós vamos tirar dinheiro para esse tipo de investimento. Essa é uma questão que se coloca. Tá certo? Então, nós colocamos aqui, encaminhando, né, alguns só 4 tópicos que nos parecem interessantes para encaminhar a discussão. Primeiro, políticas de cuidado. Esse é o termo que se usa para técnico, né, para pensar as políticas públicas de infraestrutura e serviços de apoio ao cuidado dessa população que vai envelhecendo, sobretudo para dar apoio às famílias. Né? 2 países são bastante discutidos a respeito dessas políticas. O Japão tem uma política de cuidado bastante sofisticada. Lá, realmente, as pessoas que precisam de apoio, pessoas idosas que precisam de apoio, vão encontrar apoio no sistema público, que está bastante amarrado também do ponto de vista de financiamento. Não está em crise lá. O sistema ele é saudável do ponto de vista econômico, atuarial, enfim. E o Uruguai, uma experiência mais próxima, já implementou uma grande política nacional do cuidado, voltada também à população idosa, mas não só. É uma política voltada a atender a família, desde a família que está com criança na primeira infância, então ajudar a cuidar dessas crianças, até as famílias que estão com necessidades de cuidar de pessoas idosas também. E hoje começa a ter um fenômeno que chama geração sanduíche, de famílias que cuidam de crianças pequenas e ao mesmo tempo precisam cuidar de pessoas idosas, né? Dobrando a carga de trabalho no cuidado, o que aumenta o desafio. O Uruguai tem um exemplo interessante. Existem vários países que estão discutindo esse tipo de política hoje. A Itália é um exemplo concreto que deve avançar para coisas concretas já no ano que vem. Inclusão produtiva das pessoas, que tem a ver com envelhecimento ativo, não é? Então, o mercado de trabalho, na média, vai aumentar a idade das pessoas disponíveis. Hoje existe um tabu
um certo preconceito com pessoas idosas no mercado de trabalho, em algumas áreas. Quem trabalha no mundo corporativo e perde o emprego a partir dos 50 anos já pode ter dificuldades para se reintroduzir no mercado, porque é um problema, é uma injustiça também, evidentemente, e que precisa começar a ter mudanças, né? E muitas vezes as mudanças elas vêm também com políticas públicas, né, que podem induzir esse processo de mudança. Apoio às famílias, no fim das contas, para o exercício do cuidado. E também, se a família, por exemplo, uma pessoa idosa com convivência familiar, se tem essa convivência familiar e apoio da família, ele, além de estar numa situação familiar muito melhor, uma situação pessoal muito melhor, um direito sendo assegurado, que é a convivência familiar comunitária, também para o Estado custa menos, né? Porque a família está envolvida no cuidado e é caro o cuidado de longa duração. E não tem jeito, ampliar o estudo, políticas públicas, debate sobre esse assunto. Hoje, aqui no Brasil, esse debate está num nível muito específico dos demógrafos, pessoal do IBGE, do IPEA, de uma ou outra universidade, e realmente chega a hora de fazer com que esse debate ele ganhe a opinião pública com bastante relevância, tal como precisa ter. O nível de desafio que nós mostramos, até que o investimento público que vai ser necessário colocar aqui é muito alto, e só vai existir esse investimento na medida em que for um tema prioritário para as pessoas, caso contrário não vai acontecer. Então, debates, ocasiões como essa, a qual eu reitero o meu agradecimento, eles criam um ambiente em que as ideias começam a circular e ser discutidas, e isso é imprescindível para fazer com que nós consigamos chegar onde precisamos, enfrentar os desafios da maneira que sejam mais adequadas. Não vou me alongar para ser pontual aqui com o tempo que eu tinha, eu deixo meu contato, depois eu posso trocar informações, agradeço bastante a oportunidade e fico aberto aqui para o debate. Muito obrigado. Queria pedir a presença da